O Abel fez o que ele costuma fazer com bastante frequência. Ontem ele reclamou. Reclamou do horário dos jogos e reclamou de o Palmeiras não ter mais pênaltis marcados contra o time desde aquele lance lá do Tapia, desde aquele clássico contra o São Paulo. Vamos ouvir o Abel. Desde o ano passado, desde o jogo com o São Paulo, vão 23 jogos e parece que há um decreto que não se pode marcar penaltis a favor do Palmeiras. Não consigo entender isso. Depois daquela gritaria toda desse jogo, o único penalti que tivemos foi em casa com o LDU. Já tivemos este ano, mesmo no Paulista, situações de penalti claro e nós temos que ser mais exigentes todos uns com os outros. A arbitragem é muito exigente comigo e está certo, mas eu exijo também, e o Palmeiras e os clubes brasileiros exigem quando é penalti é para se marcar, seja contra quem for, e quando não é, não devemos deixar que isso passe em claro. E já que estou a falar, e se me permitem fazer mais um pedido, se a CBF conseguir com carinho e com atenção pedir à Globo para que faça os jogos mais cedo, para eu não ter que chegar a casa às 4 da manhã, porque nós não vivemos num país, nós vivemos num continente, não vivemos num país onde temos que viajar muito e daqui a 3 dias estamos a jogar outra vez. Depois, se a Globo e quem transmite jogos quer ver sempre os melhores jogadores em ação, temos que criar condições para isso. Acho que é uma das lutas que nós devemos ter. Acho que a CBF já está a entender que é a necessidade de reduzir jogos, e isso é bom. E agora é necessidade de nós termos atenção aos horários dos jogos, porque se vamos jogar contra o Remo e passado 2 dias temos jogo, como é que eu vou recuperar a equipa? Como é que eu vou ter estes jogadores inteiros para jogar no próximo jogo? Eles vão jogar e se eu arriscar, estou sujeito a ficar sem 2 ou 3, como ainda ficou hoje o Internacional sem um zagueiro que se lesionou. Portanto, é outra coisa que eu desafio a organização de futebol brasileiro a ter atenção aos horários. Mas sempre foi assim. Eu entendo que sempre foi assim. Estou a dizer que se queremos dar passos em frente, se queremos valorizar tudo aquilo que todos nós fazemos. As manifestações do Abel em relação aos pênaltis, ontem ele reclamou de uma entrada do Vitor Gabriel no Vitor Roque ainda no primeiro tempo. E aí, PVC, fazem sentido algumas das reclamações do Abel? Fazem, algumas fazem sim. Eu acho que a questão é, ontem a Globo entrou de gaiata, né? Porque ela nem ela transmitiu o jogo. Mas foi o jogo do Prime Video. Não é por causa Mas é um disso. horário tradicional, né? Da quarta-feira no futebol brasileiro. Sim, não é só no futebol brasileiro. Na quinta também, especialmente na quarta. Eu estava olhando que horas começou Porto Sporting na segunda-feira. E a gente até deu uma olhadinha nos jogos aqui, Porque Porto Sporting começou, o jogo Porto Sporting terminou às 7h30 da noite. Aqui, 7h30 da noite, bom, eram 10h30 da noite em Portugal. Então começou 8h30. Mas Champions League até às 9 começa da noite. Não, eu já fiz jogo na Espanha às 10. Eu já fiz jogo no Santiago Bernabéu, sábado à noite, 10 da noite. Sábado, 10 da noite. Sábado, 10 da noite, com 83 mil pessoas no Bernabéu, 3 graus de temperatura e chovia. E tinha 83 mil pessoas ali. Nossa Senhora! 2011, Real Madrid 1, Barcelona 3, 10 da noite, pode olhar. E era com Liga 83 mil pessoas. Não, era Campeonato Espanhol. Uma semana antes do Barcelona ganhar do Santos 4-0 no Mundial de Clubes, 10 da noite, Bernabéu, 3 graus de temperatura e chovia. Chovia muito. E o jogo era 10 da noite. Tudo bem, isso foi em 2011. Tem jogo de Champions às 9 da noite. O melhor horário do futebol é 9 da noite. De meio de semana é 9 da noite. 9 em ponto. Mas tem jogo lotado às 7. Porque 9 você sai às 11 e volta pra casa e dorme. Mas foi quem decretou isso? Você? Eu decretei. Quando eu for ditador... Tá bom, o melhor Quando eu for ditador, os jogos vão começar às 9 da noite. Entendeu? Entendi. Como eu não vou ser ditador, vai ter jogo 7, 7h30, 8, 8h30, 9, 9h30. 8 é pra galera chegar do 10 trabalho. 10 da noite, não. Não, entendi. 10 da noite, não. Vocês entenderam, né, gente? O melhor é 9 da noite, tá? Tá de decretado. noite é 9 da noite. 9 da noite é o horário que você sai do trabalho, come um lanche, chega no estádio, toma uma cerveja,
entra, mas começa o PVC jogo. já fica tarde, termina 11, a galera vai voltar para casa no transporte público, demora mais de hora para voltar. Você já reparou uma coisa? E para acordar cedo no dia seguinte, 9 da tarde. Você já reparou uma coisa, que as pessoas, toda vez que tem jogo em Itaquera, às 9h30, alguém fala que o metrô só funciona até meia-noite e 19? Mas quando era no Pacaembu também era a mesma coisa e ninguém reclamava que o metrô para voltar para Itaquera também acabava. Mas o certo é que funcione para todo mundo voltar para casa em qualquer estádio. Funciona, não, o metrô funciona quando tem Lollapalooza em Interlagos. Quando tem carnaval, quando tem virada cultural. Mas quando tem futebol, final de campeonato, não funciona. Ele fecha meia-noite e 19. Quando é em Itaquera, alguém fala assim, pô, mas o cara vai ter que voltar de Itaquera pro centro. Quando era no Pacaembu e fechava na mesma hora, ninguém dizia, pô, mas o cara tem que voltar de Pacaembu para Itaquera. Alguém dizia, tem que fechar o metrô, porque no Pacaembu o cara tem que voltar para Itaquera. E eles vão dizer que, tudo bem, 60% do público de Itaquera volta para o centro. E antes, talvez, 30% saísse do Pacaembu para voltar para Itaquera. Mas aí nós estamos brigando pela causa errada, uai. O bom é que ele atenda todo mundo em todo estádio. Não só o Lollapalooza. Sim, não só a virada cultural. Não só o carnaval, que atende o futebol também. É lógico que sim. O melhor cenário é você sai do trabalho, minha opinião. Mas vai ter jogo 7, vai ter jogo 7h30, vai ter jogo 8, vai ter jogo 8h30. 7h30 não é bom? Dá pra chegar do trabalho. 8 horas da noite, 8 é bom? Acho que é o melhor horário. Aí, Gabriel, não é Acaba bom? 10, mais tranquilo. Repara jogo, você tem cultura de Morumbi. Repara jogo do Pacaembu velho, o Parque Antártica velho. Quando começa o jogo 8 da noite, só enche o estádio 8h15. Não deu tempo da galera chegar. Tem um monte de gente chegando. 9 da noite pessoal você do chegou. chat, PVC já falou a regra, não, tá? Não, você pode discordar de mim. Mas vocês podem, aqui no chat vocês podem falar comigo, A gente tá entre 8 e 9, então, 8 como horário ideal, 8, né? Fechamos 8 e 9? Não, beleza. Mas vai ter jogo. Os jogos são espalhados na Champions League, no Campeonato Espanhol, no Campeonato Português. Porto Sporting terminou 7:45 da noite no Brasil, na segunda-feira agora. Porto Sporting não começou cedo, ok. O fuso horário em Portugal agora, André Lucena, é 3 horas. Se terminou 7:45, ele terminou 7:11. Então ele começou 7:50. É mais ou menos esse horário que começou Porto Sporting na segunda-feira desta semana. Mas ok, o mais importante do que isso tem uma informação que o Abel trouxe ali que é verdadeira. Você pode achar que não foi pênalti no Vitor Roque ontem, mas desde o lance do Tapia, e quem foi vitimista naquele caso foi o José Boto, não foi o Abel, quem foi vitimista foi o Boto, que foi num jogo Bahia e Flamengo reclamar do pênalti que tinha sido marcado para o Palmeiras no Morumbi. Então, quem foi vitimista não foi o Abel naquele episódio, foi o Boto. E foi quem levantou suspeitas, primeiramente, sobre o campeonato, tá? Não vou até falar para não errar a expressão que ele usou, mas ele levantou suspeitas sobre o campeonato naquele momento. Precisamos ver o que está a acontecer com os jogos do nosso rival. E tudo bem, mas quem foi vitimista foi o Boto naquele episódio. E a informação daquele episódio para cá, o Palmeiras reclamou do pênalti do zagueiro do Vitória em Palmeiras e Vitória, o toque de braço. O Palmeiras reclamou de um pênalti contra o Fluminense que não foi marcado. O Palmeiras reclamou do pênalti em cima do Maurício na Vila Belmiro, que foi pênalti. Ele foi atropelado na Vila Belmiro, na pequena área. Foi pênalti? Foi pênalti. Foi pênalti. Reclamou do pênalti de ontem. Cara, tem 5, 6, 7 lances de pênalti reclamados. Eu não estou dizendo que foram pênaltis. O fato é que, desde o lance de 3 de outubro de 2025... São Paulo 2, Palmeiras 3, o pênalti marcado a favor do Palmeiras, não marcado a favor do São Paulo, que foi um absurdo não marcar aquele pênalti foi muito pênalti, não foi marcado para o Palmeiras, mas desde aquele episódio, aquele erro grotesco do Ramon Abachabel, foi suspenso por 2 meses, voltou a apitar na Série A e não teve pênalti para o Palmeiras. Isso é informação. Teve um contra a LDU que ele mencionou, né? Teve um pênalti apenas em casa contra a LDU. Que foi num jogo do Campeonato Internacional. Acho que a única questão, PVC, é que ele pode alimentar uma conspiração. Cara, em cima da máquina do futebol brasileiro, que é o que o João Martins, auxiliar dele, já fez uma vez, né? Eles não querem deixar o Palmeiras ganhar mais uma vez, não se mais uma disso. conquista. Então, acho que esse tipo de coisa, esse tipo de discurso, entendo o que você falou, isso é um fato.
ele não tá omitindo nada. Entendo que foi pênalti no Maurício, mas acho que esse discurso ele pode levantar algo ruim, Mas sabe? o discurso quem fez primeiro foi o Boto. Sim, concordo. Então, assim, o problema é que... Não, mas o Abel também endossa esse discurso, quando no fim do ano passado ele fala, né, sobre que eu vou falar depois que acabar o campeonato, depois vem a Leila e rebate, fala não, o Palmeiras perdeu pela própria incompetência. Sim, foi pela incompetência dele. E o João Martins, como o Gabriel disse, o Palmeiras ele entra nesse discurso também. Não, mas você tinha percebido que desde aquele jogo só teve um pênalti no jogo de Libertadores, em jogos no Brasil não teve pênalti do Palmeiras? Assim, isso é o que o Abel levantou ontem. Você inclusive. tinha percebido isso? Eu não tinha percebido, confesso. Você tinha percebido Não, isso? não, também não. Então, isso é informação. Sim. Então, eu não estou dizendo que Não, os a pênaltis... questão é se os pênaltis foram de fato pênaltis Sim. para serem bem marcados ou não. Eu digo, para mim o pênalti indiscutível é o do jogo do Santos. Que o Maurício foi atropelado na pequena área. O pênalti do Vitória, que a bola bate no braço, discuto. O pênalti de ontem, eu tenho uma imagem que, para mim, o Vitor Gabriel pega a perna do Vitor Roque. Na hora que eu vi o lance, não achei pênalti. Depois que eu vi o lance de trás, mas é um lance duvidoso. O lance, para mim, indiscutível é o do Maurício na Vila Belmiro. Mas isto é informação. Em jogos de campeonatos brasileiros, tirando um lance na Libertadores com arbitragem internacional, não houve mais pênalti para o Palmeiras desde 3 de outubro. E diante dessa informação, você acha que isso quer dizer algo, PVC? Pode ter alguma... Não de teoria Ele levanta da essa bola com uma conspiração. meta, né? A mesma meta que o Boto claro, teve. sim. E aí... Mas essa meta do Boto e do Abel Ferreira ela é ruim no futebol brasileiro, porque Claro parece que é. que todo mundo tem uma conspiração, querem derrubar o Flamengo, querem derrubar o Palmeiras. Acho que é ruim a gente ficar. Por isso que eu sempre falei, em cima por isso que eu disso. falei naquele episódio, o Flamengo divulgou uma nota de repúdio contra o que eu tinha dito, e eu não disse que o Boto tem nada a ver, o Boto não tem nada a ver com o apito dourado. O que eu disse foi que depois do apito dourado em Portugal, todo mundo começou a gritar. E o que está se fazendo aqui? O Boto grita de um lado, o Abel grita do outro. Isso é bom para o futebol brasileiro? É péssimo. É péssimo. Os árbitros podem estar inseguros de marcar pênalti contra o Palmeiras depois daquele episódio? Todo mundo está inseguro. Se caiu o celular aqui, alguém vai falar, se for no Allianz Parque é pênalti. Mas por conta Só daquele... que não tem pênalti. Por conta daquele episódio? Você acha que tem essa relação? Tem. Quando o Abel fala, desde aquela gritaria, não houve uma gritaria? Sim, teve uma repercussão enorme aquele jogo. Então, tanto tem uma repercussão enorme que o jogo foi no dia 3 de outubro. Que dia é hoje? 13 de fevereiro. Nós estamos falando do mesmo lance. O Abel falou no dia 12 de fevereiro sobre o mesmo lance, tentando se defender. É fato. Ele está fazendo uma narrativa de quem se defende e dizer, mas ele está falando uma coisa que é informação. Desde 3 de outubro, em jogos no Brasil apitados por árbitros brasileiros, nenhum árbitro brasileiro deu pênalti para o Palmeiras. Não houve pênalti para o Palmeiras? Houve lances discutidos. Houve pelo menos 6, 7 jogadas discutíveis. Para mim, uma indiscutível, que é o lance do Maurício na pequena área na Vila Belmiro. Então, só para a gente encerrar esse debate, você acredita que os árbitros estão inseguros de marcar contra o Palmeiras por conta daquele jogo? Porque tem uma pressão. O grande problema, Luísa, quando você fala assim, a CBF, que está fazendo muita coisa boa, inclusive o profissionalismo, a tentativa, o esboço de profissionalismo da arbitragem, tudo isso é muito positivo. Um ponto central da arbitragem é que a arbitragem não esteja sujeita à pressão externa. A quem pressiona? O Abel, quando fala o que ele falou ontem, o Boto, quando fala o que falou em 3 de outubro, o São Paulo, quando vai, depois daquele lance da CBF, reclamar do lance de São Paulo e Palmeiras, o Corinthians, quando... Todo mundo reclama. Não é um que reclama. E é por isso que a gente brinca assim, ó. Se eu soltar o celular aqui com cuidado para não quebrar, você vai dizer assim, se fosse no Allianz Parque era pênalti. É o seu ou do Gabriel? É o meu. É o dele. Não vou pegar o celular. Aí, se eu jogar do lado de cá, eu vou dizer, se fosse em Itaquera era pênalti. E se eu jogar do lado no meio, eu vou dizer, se fosse no Morumbi era pênalti. É assim que a gente vive no Brasil. E é isso que é muito ruim. Isso é péssimo. Isso é terrível. O primeiro passo para melhorar a arbitragem é tirar a arbitragem do fogo cruzado da pressão. Por que o Ramon Abate Abel é considerado um dos melhores árbitros do Mundial de Clubes e um dos piores do Campeonato Brasileiro?
Porque tem sempre alguém dizendo, toma cuidado com isso aqui, hein? Ó, presta atenção. Porque se você fizer isso aqui, alguém vai vir aqui reclamar de você, porque o jogo é do fulano com o cicrano. E isso eu não estou botando culpa no Boto, nem no Abel, nem no Júlio Casares, nem no Osmar Stabile. É todo mundo gritando.